E uma ótima semana, que a semana seja muito, muito abençoada. Hoje terminamos o livro de 1 Samuel. Então a leitura de hoje é 1 Samuel 28, 29, 30 e 31. Bom, e o que a gente tem aqui para falar hoje sobre 1 Samuel? O finalzinho, né? Depois que Samuel falece, e aí Saul precisa de entrar numa batalha contra os filisteus, mas ele pergunta para Deus, Deus não responde, ele tenta um monte de coisa e não consegue resposta e fica com medo de ir. Então ele vai consultar uma médium e essa médium traz o espírito de Samuel para falar com ele, e Samuel fala assim: não, você vai perder, porque você vai morrer. E já estava determinado isso. Você não está acreditando? Vai acontecer. Você vai perder o seu reino. Então, Saul pega e realmente perde o reino dele. Ele morre. No 31 já conta sobre a morte dele, como que ele morreu. Enquanto isso, Davi está lá junto com os amalequitas e a cidade de Ziklag é saqueada, que é onde que eles moram, e eles vão atrás das pessoas que saquearam a cidade para trazer os filhos e as mulheres de volta. E eu vejo um versículo muito interessante, que é o que está lá em 1 Samuel 30, no 24, que fala assim. É porque assim, quando uma parte dos guerreiros que vão lá lutar para trazer de volta a família lá de Ziklag, uma parte está muito cansada e para antes de terminar, de chegar no lugar que tem que batalhar. Então, 200 homens ficam para trás e os outros 400 continuam em seguida e conseguem recuperar, que Deus fala que eles vão ganhar aquela batalha lá e eles conseguem recuperar a família e filhos. Quando eles chegam com despojos de guerra. E eles não querem dividir esses 400 com os outros 200. Aí Davi fala uma coisa muito interessante. Para não serem egoístas, ajudaram os que ficaram, porque até mesmo aqueles que ficaram guardando as bagagens merecem receber uma parte dos despojos, do que eles pegaram ali na guerra. E eu acho isso muito interessante, porque assim, eu penso que nem todo mundo que vai para a guerra tá ok, e que às vezes a pessoa não vai para a guerra, mas ela tá orando, ela tá dando a base, ela tá dando sustento aqui atrás. Então assim, ficou com a bagagem, mas no sentido que de estar orando, de estar para trás, mas ficou cuidando dos que estavam lá na frente. Então eles recebem esses despojos. Eu ouvia muito esse versículo em relação a missões, porque nem todo mundo vai para outro país, nem todo mundo vai falar de Jesus. Tem aqueles que ficam para trás, que não conseguem ir para outros países para falar de Jesus. E aí essas pessoas que ficam, elas estão orando, elas estão apoiando, elas estão enviando dinheiro, enviando sustento para aqueles que foram. E eles merecem receber os despojos tanto quanto aqueles que foram. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E eu quero falar sobre autoestima. A oração é para que nós possamos ter uma autoestima elevada. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir por todos da nossa família, que venhamos a ter uma autoestima elevada. Que nós possamos dar valor próprio, cuidar de nós mesmos e saber que nós somos preciosos na presença de Deus. Que nós somos separados e escolhidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até amanhã. Amanhã começamos 2 Samuel.